Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a graça, o amor e a bondade do nosso Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Seja bem-vindo ao nosso canal e seja bem-vindo também a mais um comentário acerca dos conteúdos da Bíblia Sagrada. Hoje estaremos estudando o segundo livro do Novo Testamento, o Evangelho de Marcos, com o tema Jesus, o Messias e servo sofredor. O Evangelho de Marcos apresenta o nosso Senhor como Messias e como servo. Isso porque os seus 3 anos de ministério foi um ministério de assistência ao homem. Vamos conhecer um pouco mais acerca do livro e também acerca do autor. Acompanhe na sua tela. O Evangelho de Marcos. O autor é o próprio Marcos. Embora o autor não se identifique pelo nome no livro, isso ocorre em todos os 4 evangelhos, o testemunho dos primeiros cristãos confirma que Marcos foi quem escreveu o livro. A data vai de 55 a 65 depois de Cristo. Alguns historiadores sugerem que o livro possa ter escrito até o ano 70 depois de Cristo. O autor deste evangelho chama-se João Marcos. Aqui nós temos o seu primeiro e o seu segundo nome, conforme Atos capítulo 12, versículo 12. Acompanhou seu tio, Barnabé, juntamente com Paulo, na primeira viagem missionária. Em Atos capítulo 13, versículo 5, chama Marcos de cooperador. Ele cooperava na obra juntamente com os 2 apóstolos Barnabé e Paulo. Abaixo temos outras informações acerca de Marcos. Ele não pertencia ao grupo dos 12 apóstolos. Segundo a tradição, foi discípulo e intérprete do apóstolo Pedro. Alguns até dizem que ele era secretário de Pedro. E a casa da sua mãe era uma casa de oração, conforme Atos capítulo 12, versículo 12. Os que concordam com a tradição de que Marcos seria um discípulo de Pedro também acredita que a fonte de informação de Marcos tenha sido o próprio Pedro, uma vez que Pedro caminhava e conviveu com Jesus. Agora, esta proximidade entre Marcos e Pedro facilitava que ele conseguisse todas as informações que estão registradas no seu livro. Outros, que já acreditam que o Evangelho de Marcos tenha sido escrito um pouco mais tarde, sugerem que ele foi escrito quando Marcos estava preso em Roma, próximo à sua morte. O certo é que é quase unânime a aceitação de que o Evangelho de Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Dessa forma, tanto o evangelista Mateus como o evangelista Lucas tenham utilizado o Evangelho de Marcos como uma referência bibliográfica para poder fazer os seus livros. O evangelista Marcos foi companheiro de pelo menos 3 apóstolos, o apóstolo Paulo, Barnabé e também Pedro. A Bíblia Sagrada diz que Marcos tenha sido o pivô da separação entre Paulo e Barnabé. Ocorre que em Atos capítulo 13, na primeira viagem missionária, no meio do caminho, Marcos decide voltar para Jerusalém, abandonando a viagem missionária. E no capítulo 15, quando se inicia a segunda viagem missionária, Barnabé deseja levar Marcos consigo. Paulo coloca-se totalmente contrário à ideia, trazendo uma grande contenda entre os 2 homens de Deus. No final, acaba que Barnabé viaja para um lado com Marcos e Paulo viaja com Silas para o outro lado.
Posteriormente, quando Paulo escreve aos Colossenses, ele já recomenda o recebimento de Marcos na igreja ao qual ele estava indo, mostrando para nós que o problema já estava solucionado e que estava tudo bem entre os apóstolos. O Evangelho de Marcos possui 16 capítulos, 678 versículos. O Evangelho de Marcos compreende 18% dos 4 evangelhos, sendo que Mateus, Lucas e João somam juntos 82%. Facilmente podemos observar, folheando as nossas Bíblias, que o Evangelho de Marcos é o menor entre os 4 evangelhos. O gráfico nós construímos considerando os versículos, pois esse método fornece um valor mais próximo da realidade do volume de cada livro. Ao lado, nós temos um texto cuja contribuição é de Champlin e uma contribuição muito relevante. Dos 678 versículos do Evangelho de Marcos, cerca de 602 versículos foram copiados pelo evangelista Mateus, ou seja, 93% do Evangelho de Marcos está no Evangelho de Mateus. O evangelista Lucas, por sua vez, copiou cerca de 406 versículos de Marcos, ou seja, 60% do texto de Marcos se encontra no texto de Lucas. É claro que de uma forma, às vezes, um pouco diferenciada, mas no mesmo contexto. Apenas 50 versículos de Marcos não foram utilizados por nenhum dos demais evangelistas. Características especiais no Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos enfatiza mais o que Jesus fez do que aquilo que ele ensinou. O Evangelho de Marcos é um evangelho de ação. Ele mostra mais as obras do nosso Senhor do que as suas palavras. Ele também descreve os eventos da vida de Jesus de forma bem sucinta. É uma outra característica deste evangelho. Por ser escrito aos romanos, o evangelista Marcos explica os costumes judaicos, omite a genealogia e a narrativa do nascimento, traduz palavras aramaicas, o dinheiro é mencionado em moeda romana e existe pouca referência aos profetas do Antigo Testamento. Estas são características que diferenciam o Evangelho de Marcos. Vamos falar agora sobre a finalidade do Evangelho de Marcos. A finalidade deste evangelho não é ganhar novos crentes, pelo menos este não era o seu objetivo inicial. O objetivo deste evangelho era fortalecer aqueles que já eram crentes na cidade de Roma, aonde estavam sofrendo uma terrível perseguição feita pelo imperador Nero. O contexto histórico do tempo do Evangelho de Marcos era um contexto de uma igreja perseguida em Roma, onde os crentes estavam sendo jogados como alimentos para as bestas feras na arena de Roma. Muitos dos nossos irmãos estavam sendo banhados por piche e depois incendiados seus corpos. Muitos dos nossos irmãos estavam sendo enforcados e outros amarrados em estacas e martirizados. Toda esta obra era apenas para entreter aqueles amigos de Nero que estavam na cidade de Roma. Por causa desta situação, o Evangelho de Marcos é escrito no objetivo de mostrar Jesus de duas formas que pudesse fortalecer a igreja que estava em Roma. A finalidade do Evangelho de Marcos era apresentar as duas naturezas de Jesus. Primeiro, a sua natureza humana e segundo, a sua natureza divina. E esta apresentação das duas naturezas de Cristo
tinha um perfeito objetivo. O objetivo de registrar a natureza humana de Cristo era revelar para os crentes de Roma que o nosso Senhor sofreu assim como eles agora estavam sofrendo. O nosso Senhor, mesmo sendo odiado pelos homens, ele continuou a servir, trabalhar e amar aquelas pessoas. E era este o exemplo que Marcos queria deixar para os crentes de Roma. Alguns estudiosos veem no Evangelho de Marcos que 20% do seu conteúdo é formado só pelo sofrimento de Cristo. Existem diversas referências no Evangelho de Marcos que mostram para nós que o preço do discipulado é o sofrimento. Estas referências eu deixo aqui embaixo para os nossos irmãos. O certo é, meus irmãos, que o objetivo de Marcos era mostrar uma certa similaridade com o que estava acontecendo com os crentes de Roma, a perseguição, e o mesmo o nosso Senhor havia passado. Assim como Cristo foi perseguido e morto, assim os crentes de Roma também estavam sendo perseguidos e alguns estavam sendo mortos. E quando eles chegassem ao conhecimento desta verdade, através do Evangelho de Marcos, a fé daqueles crentes seriam fortalecidas e eles continuariam firmes até o fim, assim como nosso Senhor amou até o fim. Vamos falar agora sobre o objetivo de registrar a natureza divina de Cristo. Se os crentes de Roma precisavam conhecer a natureza humana para poder perseverar em meio ao sofrimento, assim como o Senhor perseverou no sofrimento, eles também precisavam conhecer o Jesus divino, pois caso houvesse a necessidade de morrer, eles precisavam ter a certeza de que estavam morrendo por uma coisa concreta e que valeria a pena. Dessa forma, o evangelista Marcos escreve o seu livro nos mostrando de forma clara que Jesus não era apenas um homem, mas também é Deus. Já no capítulo 1, ele nos revela a descida do Espírito Santo sobre Jesus, assim como a voz de Deus aparece no momento do batismo nas águas, dizendo que Jesus é o Filho em quem ele tem prazer. E ele tanto inicia mostrando essa gloriosa revelação de Jesus, como finaliza o seu livro, no capítulo 16, falando sobre a ressurreição do nosso Senhor e que ele apareceu a muitos para provar que ele havia ressuscitado. O livro de Marcos prioriza tanto o Jesus divino que uma pequena parcela do seu livro é dedicada aos ensinos e a maior parte do seu livro é dedicada ao registro dos milagres sobrenaturais do nosso Senhor. Para ter uma ideia, o Evangelho de Marcos possui apenas 4 parábolas e 18 milagres, o que nos dá mais de um milagre por cada capítulo. O Evangelho de Marcos nos revela um Jesus que acalma a tempestade e anda sobre as águas, que expulsa uma legião de demônios do Gadareno e que por 2 vezes faz a multiplicação de pães e peixes. Mas para provar a divindade do nosso Senhor, o clímax está no capítulo 9, em que o nosso Senhor, na frente de 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, se transforma em glória perante os seus olhos. O Jesus humano se transfigura em Deus perante os seus discípulos. Meus irmãos, era de extrema importância para os crentes de Roma que eles tivessem a prova e a realidade de que Jesus realmente tanto é homem, assim como Deus. Desta forma, eles teriam a certeza que poderiam manter a sua fé até o fim. E isto era necessário para uma igreja que estava sendo perseguida. Vamos falar agora sobre o Evangelho de Marcos como um evangelho do servo sofredor.
Meus irmãos, por que o Evangelho de Marcos é considerado o evangelho que revela Jesus como servo? Se você parar para pensar, o Evangelho de Marcos dá prioridade para o nosso Senhor Jesus, falando dos seus milagres e também do seu sofrimento. Basicamente, o seu livro está dividido nessas duas vertentes. Logo, nós concluímos que o nosso Senhor viveu para servir as pessoas, curando as suas feridas através dos seus milagres. E que o nosso Senhor também viveu para servir as pessoas através do seu sofrimento, porque foi através do sofrimento que ele conseguiu nos servir com a vida eterna. O segundo versículo do Evangelho de Marcos nos apresenta o profeta Isaías, que é considerado o profeta messiânico. E é exatamente o profeta Isaías que revela para nós o servo com poder de curar e o servo sofredor. O nosso Senhor Jesus é o servo com poder de curar, porque ele curava o corpo das pessoas. E o nosso Senhor também é o servo sofredor, porque ele sofria para salvar a alma das pessoas. Jesus veio para a terra para servir as pessoas. Ele não veio para revelar o seu poder. Ele não precisava da nossa aprovação. Ele não precisava do nosso reconhecimento. Independente de nós, ele é Deus. Na verdade, ele veio à terra porque amou as pessoas, viveu pelas pessoas, serviu libertando as pessoas, serviu curando as pessoas, serviu alimentando as pessoas. Em outras palavras, meus irmãos, o nosso Senhor é o servo sofredor. E foi isso que o evangelista Marcos percebeu na missão de Jesus e foi isso que ele registrou. Eu trouxe para os meus irmãos algumas outras informações que, perante a Bíblia, revela para nós que Jesus é o servo sofredor registrado na Bíblia. Primeiramente, temos 4 cânticos do servo. Quem observou Jesus como servo no Antigo Testamento foi esse autor que temos aí embaixo, e isso no ano de 1892. O texto abaixo diz o seguinte: Deus ordena ao servo que lidere as nações. O servo assume a missão e se sacrifica aceitando a punição que seria de outros, mas no final termina triunfante, recompensado e satisfeito. As 4 vertentes ou as 4 visões acerca de Jesus como servo são essas na sequência. Primeiro, ele é o servo escolhido, Isaías capítulo 42, ungido por Deus com poder para curar. Ele também é o servo regente, Isaías 49. Ele restaurará Israel e será luz para as nações. Ele também é o servo capacitado, Isaías capítulo 50, preparado para ensinar e suportar as adversidades. E também é o servo sofredor, Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 53. Ele é intercessor de todos, assumindo a culpa pelo pecado. Em segundo lugar, temos aí o servo de Jeová, ou seja, Jesus era um servo de Deus. E é isto que o Evangelho de Marcos nos mostra. O caráter de servo é percebido em todo o livro. As referências enfatizam a ideia de servo contida no livro. Antes de vermos as referências ao lado, olha a frase que está em evidência. Não há genealogia de Cristo, pois quem daria a genealogia de um servo? Esta pergunta talvez responda para nós o porquê de não ter a genealogia no Evangelho de Marcos. Porém, as referências ao lado revelam para nós que Jesus era um servo
e viveu e experimentou o sofrimento de um servo. Ele sentiu cansaço, fome, solidão, pesar, suspiros e raiva. Todos esses sentimentos, todas essas posturas mostram para nós que Jesus viveu como um verdadeiro servo sofredor. O que vamos falar agora é segundo a tradição dos pais da igreja, os primeiros registros da igreja cristã. Embora iremos utilizar alguns textos da Bíblia, a harmonia que faremos dos textos tem a sua origem na tradição. Segundo a tradição, Marcos teria sido um dos 70 discípulos separado por Jesus para pregar o Evangelho. Porém, por alguma razão ainda desconhecida, Marcos teria retrocedido e abandonado o caminho do discipulado de Jesus. Algum tempo depois, a Bíblia Sagrada diz que Jesus envia 2 dos seus discípulos até Jerusalém no objetivo de preparar a última ceia. Estes 2 discípulos encontram um homem com um cântaro na mão que os leva até um lugar onde poderia ser preparado a ceia. Segundo a tradição, o homem com o cântaro na mão seria Marcos, e a casa para onde ele leva os discípulos a preparar a última ceia seria a casa da sua mãe, o chamado cenáculo. Assim, entramos agora no assunto da família de Marcos, aonde tradicionalmente acredita-se que esta família era um reflexo das famílias da época, onde uma hebreia teria se casado com um pagão. Isso é deduzido pelo nome de Marcos. O nome João Marcos é tanto um nome pagão como também hebreu. João significa agraciado por Deus, que possivelmente teria sido escolhido pela sua mãe, que é uma hebreia, e o nome Marcos significa ou é uma homenagem a um deus de guerra de Roma, que acredita-se que teria sido escolhido pelo seu pai, que seria um romano. Segundo a Bíblia Sagrada e não segundo a tradição, sabemos que a mãe de João Marcos se chamava Maria. Esta era uma judia da tribo de Levi e muito provavelmente irmã de Barnabé, porque Barnabé era tio de Marcos. A Bíblia Sagrada diz que a casa de Maria era utilizada para oração. Os crentes se reuniam ali para orar. A tradição nos diz que esta casa servia como uma espécie de casa de oração, como se fosse uma congregação. Porém, a Bíblia não nos diz isso, mas registra que os crentes ali se reuniram para interceder pela libertação de Pedro. Ocasião em que um anjo desceu, soltou Pedro das suas algemas, abriu a porta da prisão e ele saiu livre pelo meio da rua, indo até a casa de Maria. Quando uma moça chamada Rode ouve a voz de Pedro, não acreditando e de tanto gozo, corre para avisar as pessoas que Pedro estava do lado de fora. E as pessoas que estavam orando acham que aquilo era um fantasma. Tudo isto ocorreu na casa de Maria. Certo é, meus irmãos, que a tradição diz que a casa de Maria teria se tornado uma congregação ou uma casa de oração, porque foi na casa de Maria que ocorreu a última ceia e também teria ocorrido a descida do Espírito Santo, porque o cenáculo mencionado na Bíblia seria uma parte da casa de Maria e de Marcos. Todo esse enredo da história, segundo a tradição, favorece a família e a vida do evangelista Marcos. Meus irmãos,
Aqui finalizamos o nosso comentário. Esperamos que este conteúdo possa enriquecer tanto a sua aula como também a sua pregação. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe também a sua família. Deixe o seu like, faça um comentário e que Deus abençoe a você e a mim, em nome de Jesus. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.